Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19. Neste programa, profissionais da área de saúde e de outras áreas importantes para a nossa vida coletiva expressam a sua opinião sobre o modo como a sociedade se preparou para o combate a este flagelo, a esta pandemia da Covid-19, de que forma é que isto está também a alterar os seus dias, os nossos dias. Nós tentamos perceber isto Em Casa à Conversa do Grupo Mais Guimarães. Antes de iniciarmos a conversa desta noite, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem-nos na nossa página no Facebook. Já agora acompanhe a atualidade guimaranense no nosso site em maisguimarães.pt. Vamos à conversa de hoje com o Dr. Carlos Alcuim, é o diretor do Serviço de Urgências do Hospital Senhora de Oliveira Guimarães. Dr. Carlos Alcuim, obrigado por ter aceito este convite. Como estão os seus dias agora neste período, diria, um pouco mais tranquilo, depois de toda a azáfama que tiveram no hospital na resposta a esta pandemia nos últimos 3 meses? Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado por podermos, no fundo, partilhar um pouco do que tem sido a nossa experiência ao longo destes 3 meses, certamente, e até talvez pelo fácil que apresento hoje, que é capaz de não ser exatamente aquele que tivemos quando começámos há quase 3 meses atrás. Certamente que estamos a trabalhar num ambiente um bocadinho mais tranquilo, é diferente, a nossa vida está a tentar regressar a uma normalidade anormal, e isto é verdade, quer dizer, temos que nos adaptar a todas as circunstâncias que mudaram e temos que continuar a pensar que, apesar de estar tudo mais tranquilo, que o vírus continua presente na sociedade e que temos que ter, de facto, alguns cuidados. Mas a nossa vida está tranquilamente a mudar, a tentar retomar, como disse há pouco, a tal normalidade anormal que temos que conviver com ela nestes próximos tempos. E como foi a sua adaptação à chegada da pandemia? Depois começámos da outra vez, que tivemos todos que nos isolar em casa, um daqui, outro dacolá, estamos aos poucos e poucos a retomar a nossa vida normal dentro de casa, continuando a ter todas as nossas precauções em termos familiares que temos, até porque cada um tem o seu curso, um vai para o hospital, outro vai para outro emprego, a filha tem as aulas, predominantemente teve as aulas por videoconferência, mas estamos todos em locais diferentes durante o dia e quando nos juntamos em casa temos que ter sempre algum cuidado. E, portanto, em termos familiares, digamos que está tudo a tentar regressar ao normal, mas tendo o cuidado de quando entra em casa, na mesma desinfetarmos todas as mãos, já não temos o cuidado propriamente de estarmos todos com máscaras, mas mantemos dentro de casa ainda algum distanciamento. E isto é o que também se aplica àquilo que é a nossa vida profissional. A minha vida profissional, que como na nossa conversa anterior percebeu, passou a estar praticamente confinada ao hospital, está lentamente a retomar a sua normalidade, mesmo em termos, eu tenho alguma atividade privada, como sabe, estou a tentar regressar a essa normalidade, adaptando-nos às circunstâncias que implica todas estas mudanças que aconteceram na nossa sociedade fruto da infecção pelo Covid-19. Temos todos que continuar a ter o máximo de precaução, como sabem, continuamos no hospital, continuamos ainda sem visitas, todos nós e todas as pessoas que têm necessidade de ir ao hospital, seja como utentes, sejam como fornecedores, sejam os profissionais todos que trabalham no hospital, não entra ninguém no hospital sem utilizar uma máscara cirúrgica, é medida a temperatura à entrada do hospital, minimamente são perguntados às pessoas se têm algum tipo de sintomas ou não, todos os dias de manhã quando entram e depois à medida que vão entrando cada um para os seus turnos. Portanto, estamos lentamente entrando numa normalidade, mas de facto com algumas restrições e que é importante que continuem a acompanhar-nos no nosso dia-a-dia. Portanto, já temos mudado, continuamos a estar mais perto uns dos outros, mas de facto aquilo que depois nos aproxima a vontade de dar o abraço, a vontade de estarmos mais perto, eu acho que aí temos que continuar todos a ter
algum cuidado e devemos continuar a manter esse cuidado, não podemos passar de um dia para o outro, irmos todos para o restaurante e estamos todos a compartilhar todas as coisas uns dos outros. Eu acho que devemos manter a distância. Quando não estamos propriamente na nossa refeição, devemos continuar a utilizar a máscara. Portanto, esses cuidados temos todos que os ter. E esta adaptação tem sido gradual, mudou tudo, mudou. Eu tenho a ideia que nós andamos na rua e eu hoje tive a oportunidade de viver a minha cidade como na celebração das comemorações de 24 de junho, o Dia 1 de Portugal, e de facto é uma realidade totalmente diferente e nós temos que nos manter afastados uns dos outros, temos que nos manter com todo o cuidado que exige a situação atual. Mas, de facto, muito mais tranquilo, estamos todos muito mais tranquilos, estamos todos com outro tipo de sorriso que não estávamos, e o cansaço, apesar do cansaço ser muito, porque todos nós passamos por um período muito difícil e que ainda não está completamente com o fim à vista, também ainda não tivemos todos propriamente uma oportunidade para podermos descansar, podemos desfrutar de um período de férias e podemos desligar completamente e tentar esquecer um pouco o que se passou para retemperar as forças completamente. Portanto, todos nós sentimos ainda algum cansaço, como sente a sociedade civil, certamente, algum cansaço desta nova forma de vida, não é? Mas mesmo nós profissionais, que tivemos horas e horas de trabalho muito complicadas, ainda não conseguimos, penso eu, de uma forma geral, recuperar desse cansaço, do esforço todos que temos vindo a fazer ao longo destes meses. Na nossa última conversa, que aconteceu no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, em que estava no hospital e nos levou a conhecer os meandros deste combate à Covid-19 no Hospital da Senhora da Oliveira, nessa altura estava há mais de 2 meses, com exceção do dia de Páscoa, sem tirar um dia de folga. Já tem folgado um pouco mais? Já. Felizmente que nós já conseguimos estar um pouco mais afastados do hospital, as coisas estão mais controladas, está tudo a tentar regressar àquilo que é normal. Sempre, todos nós continuamos mesmo as pessoas que estão com funções de direção, quer a nível de direção clínica, na direção de enfermagem, todas as pessoas estão ligadas à comissão que têm estado a acompanhar a situação do Covid no hospital, todos nós continuamos a fazer o nosso meeting, só que nessa altura fazíamos um meeting diário. Neste momento fazemos um meeting semanal e vamos tentando resolver cada um a sua área e havendo alguma situação que justifique uma reunião entre todos, certamente que nos vamos aproximando todos de novo, mas felizmente já temos tudo mais ou menos estruturado, o próprio hospital, todas as alterações que fomos fazendo estão a regressar ao normal. Em termos de serviço de urgência, como na altura vimos, de facto as coisas não podem regressar completamente ao normal e vão levar muito tempo ainda a regressar ao normal, mas já não há, felizmente, a necessidade de permanecer no hospital das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a domingo, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e felizmente já podemos respirar um bocadinho de outra forma e temos as coisas mais controladas. O que é que lhe passou pela cabeça quando viu aproximar-se esta pandemia da Covid-19 e olhar para a urgência que dirige e perceber que lá tem um estaleiro montado? Portanto, a pandemia apanhou o Hospital de Guimarães com a renovação do seu serviço de urgências. Foi outra grande dor de cabeça, pensar em como organizar as coisas. Sim, certamente que sim. As pessoas que têm ido ao serviço de urgência viram que de facto nós estamos a mudar o serviço em termos de espaço físico, espero também em termos mesmo organizativos que hajam algumas coisas a mudar para podermos melhorar a qualidade dos serviços prestados a todos os utentes que se dirigem ao hospital, mas de facto a pandemia apanha-nos numa fase em que o serviço de urgência tinha acabado uma semana antes de inaugurar uma parte completamente nova do que vai ser o futuro serviço de urgência e tínhamos, resumidamente, 3 salas a funcionar que
necessariamente não servia para termos circuitos paralelos, até para atender os próprios doentes no nosso dia-a-dia normal, se tornava um pouco complicado. Com a chegada da pandemia, mais complicado foi. De facto, no final de fevereiro, e isto, quando o Eliseu passou pelo hospital, viu aquela frase que está lá, que se fosse fácil não era para nós. Eu tenho muito orgulho em todas as pessoas que trabalham no serviço de urgência. Por muitas críticas que possam servir, que possam aparecer, é verdade que nós fazemos 1000 coisas boas, se há uma coisa que corre menos bem, somos criticados por essa coisa que corre menos bem. As pessoas esquecem-se que a grande maioria das vezes que vão ao serviço de urgência são bem tratadas. E às vezes, quando não corre bem, as pessoas só se focam naquilo que está menos bem e esquecem-se não se lembram do que correu bem. E, de facto, os profissionais que trabalham no Hospital Senhora da Oliveira, que eu tenho muito gosto de partilhar a missão de construir um serviço de urgência diferente. Posso lhe dizer que, por exemplo, uma equipa de urgência, não sei se teve a percepção quando passou por lá, uma equipa de urgência tem em cada turno à volta de 13 enfermeiros, 7 auxiliares, 2 administrativos, 2 seguranças, que pertencem a uma empresa que não é propriamente do hospital, e uma senhora da limpeza que também pertence também de uma empresa externa ao hospital. Ou seja, cada turno de urgência, se não falarmos nos médicos, tem 25 pessoas a trabalhar. E essas pessoas trabalham com uma dedicação extrema. Nós não nos podemos, por muito que nos custa aceitar, porque às vezes as pessoas têm mais do que uma função, nós precisaríamos ainda de ter mais gente. E mesmo sendo tanta gente a trabalhar, num espaço confinado como o que nós estávamos, exigia um espírito de sacrifício imenso. A direção do hospital decidiu, em boa altura, criar uma estrutura completamente fora daquele minúsculo serviço de urgência que nós tínhamos a funcionar naquela altura, de forma a nós podermos separar o que era doentes com Covid de doentes que não tivessem Covid. E neste período, se era difícil trabalharmos naquele espaço tão pequeno, e eu ainda vou relevar ainda mais uma especialidade que para mim foi extremamente sacrificada durante este período e que ainda continua a ser, que é a pediatria. A pediatria, que tinha umas instalações a nível de serviço de urgência razoáveis e que vai ficar com umas instalações que eu acho que são quase de excelência a nível de serviço de urgência, teve que se deslocar para uma zona de consultas externas, num corredor externo onde tivemos intempéries, tivemos frio, tivemos chuva, e que fomos aos poucos e poucos recuperando as condições físicas para se poder trabalhar com o mínimo de dignidade. A pediatria e os utentes, os miúdos e os pais miúdos que iam à pediatria, que ainda vão neste momento, passam por alguma dificuldade. Portanto, isto só para lhe dizer que, de facto, trabalhar num serviço de urgência que estava em obras, em que tinha um espaço que era um espaço relativamente pequeno, mas mesmo assim era um espaço razoável, passar a trabalhar em metade desse espaço foi extremamente complicado. E, de facto, todos os profissionais que trabalham lá, e aqueles que estão mais tempo na urgência, eu peço desculpa às vezes quando não falo propriamente dos médicos, porque os médicos vão lá, fazem o seu turno e vêm. Agora, tudo o que é o restante pessoal que trabalha no serviço de urgências está lá, faz a sua vida no dia-a-dia naquele serviço. E se nós vamos lá, eu infelizmente ou felizmente, como queira, em função do lugar que eu ocupo no hospital, passo muito mais tempo na urgência neste momento do que passava até há um ano atrás, sensivelmente. E vou-me apercebendo, de facto, das dificuldades das pessoas que estão no seu dia-a-dia a trabalhar no serviço de urgência. E quando eu digo que não valorizo, eu tenho que valorizar também os médicos, é muito importante, e nós sem os médicos também não podíamos trabalhar. De facto, todos os outros profissionais que trabalham no serviço de urgência, que estão lá no dia-a-dia, que estão, não digo 7 dias por semana, mas estão 5 dias por semana, como todos nós temos o nosso horário de 5 dias e 2 dias de descanso, não é? 5 dias por semana a trabalhar naquele ambiente, que é um ambiente difícil pelo espaço físico
E já era difícil previamente, porque trabalhar num serviço de urgência não é uma coisa que seja propriamente agradável, porque toda a gente que recorre a um serviço de urgência acha que o seu problema é o mais grave de todos. E, portanto, é alguém que vai fragilizado. Quem o acompanha também vai fragilizado. E, portanto, é difícil nós criarmos um ambiente propício a que haja um bom relacionamento, com facilidade o desgaste das pessoas que estão a trabalhar por um lado. Por outro lado, o stress em que chegam as pessoas que estão doentes, porque acham que estão em situações graves, e infelizmente algumas estão mesmo em situações muito graves, o próprio stress dos familiares, que querem saber o que se passa, querem que o familiar dele seja o primeiro a ser atendido. De facto, isto torna difícil trabalhar num serviço de urgência. E há que motivar as pessoas. E o lema, como lhe disse, das pessoas que estão em presença física permanentemente naquele serviço de urgência é: se fosse fácil, não era para nós. E, de facto, é um desafio muito grande. E eu fui nomeado diretor de serviço de urgência porque, com algum espírito de missão, porque, de facto, todos nós, talvez seja o sítio do hospital onde as pessoas gostam menos de estar, não é? E se até fevereiro nós estávamos com algumas dificuldades, porque estávamos num período de obras, a partir de fevereiro, com o início da pandemia, em março, com as mudanças das instalações, com a restrição de espaço, porque nós não podemos inventar espaço, não é? Felizmente, a pandemia, em alguma coisa, ajudou-nos em termos de obras. Eu posso dizer isto, até as pessoas até se podem dizer, mas aquele tipo é tolo porque está a dizer uma coisa desta. Não, a pandemia fez com que fossem menos pessoas ao serviço de urgência. E se nós estamos limitados em termos de espaço, naquele período, permitiu-nos que, de facto, se fosse dando um atendimento não só às pessoas com Covid, como às pessoas não, com patologia não compatível com Covid, foram tendo um pouco mais de espaço para poderem ser observadas e poderem ser avaliadas e tratadas convenientemente. Portanto, foi uma mudança difícil, é uma mudança que neste momento se está a tornar um pouco complicada, porque continuamos com o mesmo espaço físico, continuamos a ter que separar os doentes. Aquela tenda que está cá fora continua a ter, nós estamos até a tentar dividi-la, a ver se é possível pormos parte dessa tenda com doentes da parte respiratória, a parte do Covid e outra no resto, para podermos, porque está a crescer o número de doentes que vão ao hospital por patologia que não tem nada a ver com patologia suspeita de Covid. Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que possa ser Covid, apesar de nós estarmos com uma incidência de facto muito baixa aqui no Conselho de Guimarães nestes últimos tempos, felizmente, nós não podemos dizer que estamos livres de doentes com doença com Covid. E, portanto, nós tudo o que é suspeito temos que continuar a tratar como suspeito. E continuamos a ter, como percebeu quando esteve lá da outra vez, 2 circuitos paralelos. Só que esses circuitos paralelos, quando nós descobrimos que, quando temos, felizmente, agora temos uma coisa que não tínhamos no início de março, quando surgiu a pandemia, que era a facilidade de realização de testes. Os nossos testes demoravam muito tempo a chegar, nós agora temos alguns testes rápidos que nos permitem ter um diagnóstico numa hora e pouco, se o doente é portador ou não do vírus. E quanto tempo demoravam esses testes? Nessa altura nós chegávamos, os que nós fazíamos, nós só tínhamos capacidade para fazer umas dezenas poucas de testes por dia e cada 11 testes demoravam 4 horas a ter uma resposta. Portanto, a imaginar o tempo que os doentes tinham que permanecer no serviço de urgência à espera de ter um atendimento. E depois, quando eram internados, teríamos que internar os doentes numa área onde tínhamos que internar nos sítios que estavam infectados, no outro sítio, os não infectados. E pelo meio ainda tínhamos que ter uma chamada zona cinzenta, onde nós tínhamos que colocar os doentes que não sabíamos se eram Covid ou não, tinham patologia que era altamente sugestiva, mas estavam à espera ainda de resultados. E, portanto, tudo isto em termos de organização era complicado, em termos de exigência dos profissionais que estavam no serviço de urgência, e aqui sim, já falo então na parte médica, quer os médicos de medicina geral, quer os médicos de medicina interna, e até nós que estamos noutras especialidades, eu falo nós porque eu sou cirurgião, que estamos em especialidades que não tratam diretamente os doentes com Covid, também tínhamos que ter essas precauções. E, portanto, esta organização
tornou-se, se já era complicada previamente, tornou-se muito mais difícil. Embora facilitada, como lhe disse, porque as pessoas numa fase inicial só iam ao hospital se sentissem mesmo mal. Aliás, quando nós começamos, dos apelos que eu fiz nessa altura, era que as pessoas que não se sentissem bem, que fossem de facto ao hospital e que não estivessem à espera, porque nós sabíamos que continuavam a existir doentes com infartos, doentes com AVCs, doentes com patologias abdominais, patologias respiratórias, que não tivessem nada a ver com Covid. Mas as pessoas tinham medo de ir ao hospital porque achavam que estava tudo infectado. E essa parte, como falei há bocadinho, ajudou-nos um pouco. Só que agora a afluência está novamente a subir, ou seja, as pessoas foram perdendo o medo, estão começando a afluir de novo ao hospital àqueles números que nós tínhamos anteriormente e que são números que chegam a perto das 5 centenas de utentes por dia, em cada período de 24 horas. Felizmente, no período da pandemia, houve uma redução da afluência dos doentes ao hospital, que nos ajudou imenso nesse período, não vou dizer que não. Nesta fase, continuamos em obras, continuamos a ter que separar os doentes. Felizmente, temos a questão de a chamada zona cinzenta já não existir por períodos tão prolongados, ou seja, nós temos mais facilidade em separar os doentes logo numa fase mais precoce da sua ida ao serviço de urgência, não é? E, portanto, claro que também esses testes rápidos não são para todos, nem os podemos fazer em todos, porque também não temos capacidade de resposta. Mas, por exemplo, um doente que entra e que tem um infarto e que tem que eventualmente fazer um cateterismo urgente, um doente que entra com uma apendicite aguda tem que ser operado, um doente que parte o colo do fémur tem que ser operado, ou um acidentado e que tem necessidade de ficar, qualquer doente que tem que ser internado no hospital, nós temos que utilizar estes testes rápidos para esses doentes, para termos uma resposta mais rápida para os podermos tratar. Nós, em pleno pico de pandemia, por exemplo, se nos entrasse um doente com uma apendicite aguda, ou nos entrava com um quadro mais grave e nós operávamos a correr todos os riscos, ou então íamos aguardando que os testes chegassem. Ou seja, por um período que às vezes ia às 24 horas, tínhamos o doente internado à espera de tomar uma decisão porque não tínhamos resposta de teste. E a perguntar-lhe relativamente a isso, com uma demora de 4 horas na realização de um teste, um doente que entra no serviço de urgências com necessidade de uma intervenção rápida, a intervenção era realizada com... A realização tinha que ser feita na mesma, mas com aqueles cuidados todos que vocês viam, não é? Eram máscaras, eram viseiras, eram óculos, eram batas protetoras maiores, cógulas para nos protegerem os próprios pescoços, e portanto, nesse período, tudo o que fosse uma emergência, porque é bom que as pessoas percebam o que é um serviço de urgência. Nós, no serviço de urgência, eu diria que temos de ter 3 tipos de doentes. Temos o doente que é emergente, ou seja, o doente que entra numa situação que tem que ser resolvida às vezes em segundos, são segundos que muitas vezes decidem o que é a vida ou a morte de alguém. Temos o doente que é urgente, ou seja, aquele doente que tem uma patologia aguda e que tem necessidade de ser operado ou tratado, quer por terapêutica convencional, quer por terapêutica cirúrgica, seja o que for, seja das áreas que forem, e que tem necessidade de um tratamento que tem que ser feito em minutos ou horas, e depois temos aquele doente que vai à urgência por patologia que não deveria sequer ir ao serviço de urgência, não é? Que deveria dirigir-se aos centros de saúde ou ao médico de família. Portanto, digamos que temos estes 3 tipos de patologia. O que era emergente tinha que ser tratado na hora. E, portanto, nós tínhamos que abordar aquele doente, como ainda o temos que abordar hoje. Se nos entrar um doente emergente, nós não vamos estar à espera de ter um resultado rápido para o ir tratar. Alguém que nos entra na sala de emergência, e que neste momento, como sabe, temos algumas limitações em termos de espaço de emergência, porque estamos em obras, alguém que nos entra naquela sala tem que, se entrar com um quadro que possa ser suspeito de ser Covid, tem que ser tratado e os profissionais que entram lá dentro têm que se proteger. Portanto, isso implica ter equipas quase que preparadas ao segundo, ou para em segundos ou minutos, terem os equipamentos todos preparados para entrar, para tratar um doente numa situação dessas.
uma situação urgente é tal que, eventualmente, já pode esperar, ou seja, tem medidas que têm que ser tomadas na hora, mas depois o tratamento pode ser diferido, digamos assim, não é uma coisa que tenha que ser resolvida ao segundo. E aí nós podemos ter alguma margem de manobra para esperar por alguns testes. Agora, quanto mais rápido tivéssemos testes, quanto maior fosse a capacidade de termos testes rápidos, que infelizmente não acontece no nosso hospital, como acontece noutros, essa capacidade é limitada para a realização de testes rápidos, mas conseguimos dar uma resposta muito mais, eu não diria que é eficaz, porque ela tem que ser eficaz das duas formas, não é? Tenhamos uma maneira ou de outra, mas talvez uma resposta que nos desse a nós, profissionais, uma tranquilidade maior quando estávamos a tratar o doente. E como sabe, quem faz aquilo quem gosta do que faz, é demasiado sentimental naquilo que faz. E às vezes nós não somos racionais. Se nos está alguém com uma paragem cardiorrespiratória, às vezes a gente nem se lembra que os tempos que correm são outros e a gente vai para lá correr só com uma máscara de proteção, com umas luvas e às vezes não pensa em mais nada, não é? E nem sequer está à espera de fazer o equipamento, de ter o equipamento todo completo. E isso é uma situação que nós tentamos ao máximo evitar. Ou seja, nós devemos ser, e quem anda na rua, nomeadamente nas viaturas de emergência médica e tudo, tem que ser o mais racionais possível, porque se o senhor não se defende a sua vida, também não vai defender aquela coisa que é o doente que está ali à sua frente. A primeira, por exemplo, em termos de emergência, a primeira coisa que alguém que vai a uma situação de emergência no exterior, até não estou a falar no hospital, no exterior, a primeira coisa que tem que fazer é olhar em redor, para se ver que o que está em redor não lhe está a pôr a pôr em risco a própria vida. Portanto, a primeira medida que tem que tomar, porque às vezes por uns segundos de olhar ao que está à nossa volta, perdemos a percepção de que alguma coisa grave está a passar à nossa volta e que além da vítima que nós estamos a socorrer, podemos estar a pôr-nos a nós próprios também em risco. Portanto, há determinadas normas que devem ser continuar a tratar. Portanto, esta coisa do Covid veio fazer com que, de alguma forma, nós tentássemos ser menos emocionais e sermos mais racionais em cada uma das situações que vamos enfrentando. E às vezes não é fácil, às vezes não é fácil. Viu medo nos olhos dos profissionais de saúde no serviço de urgência? Não, eu acho que eu vi algo. O que é que viu? Eu não gosto de dizer que as pessoas têm medo. Eu acho que quem vai para a saúde não tem. Nós temos algum receio do desconhecido, não é? E, portanto, se nós não sabemos o que é que vai estar à nossa frente, nós temos algum receio. Mas eu acho que nunca vi ninguém dizer que eu não vou tratar aquele paciente porque pode ter uma coisa que me pode afetar e eu não vou tratá-lo porque tenho medo de que isso me aconteça. Eu acho que os profissionais de saúde não pensam dessa forma. Eu quero pensar que todas as pessoas que vão para a saúde, sobretudo nas áreas de medicina, na área da enfermagem, técnicos de diagnóstico, quando nós vamos para estas áreas, sabemos para o que vamos. Sabemos os riscos que corremos. Portanto, uma coisa é alguém que é um auxiliar, alguém que é um administrativo e que cai na área da saúde porque foi o emprego que teve e que alguns passam a gostar até imenso daquilo e são quase... Eu sei que conheço pessoas que trabalham no serviço de urgência, que podiam estar noutras áreas do hospital e que dizem que é ali que gostam de estar e que é ali que se sentem bem e que não são médicos, nem são enfermeiros, nem são técnicos de saúde, são pessoas que trabalham na limpeza, trabalham na área administrativa e que é ali que gostam de estar e que já tiveram oportunidades, até já estiveram noutros serviços e que dizem que é ali que se sentem bem, naquela incerteza, porque a urgência tem isto, quer dizer, nós nunca sabemos o que é que quando vamos para o serviço de urgência. Quando nós saímos de casa e vamos fazer um turno no serviço de urgência, nós nunca sabemos o que é que vamos ter. Eu posso programar a minha vida como cirurgião quando vou para o bloco e dizer assim, eu hoje vou operar um doente que tem um cancro do reto, um cancro do cólon e posso preparar mentalmente para aquilo que vou fazer. Quando vou para o serviço de urgência, isso é que é um desafio. E, portanto, eu acho que ninguém tem medo. E durante este período do Covid, eu continuo a dizer que tenho muito orgulho das pessoas que trabalham naquele serviço. Como vocês sabem,
há muitos profissionais de saúde que se infectaram, infelizmente, durante este período de pandemia. E eu digo-lhe que nós, no serviço de urgência, de todas as pessoas que trabalham no serviço de urgência, tivemos 5 pessoas infectadas, que eu acho fantástico. Porque os profissionais que estavam no serviço de urgência estavam a fazê-lo e não sabiam quem é que tinham à frente deles. E, portanto, quer dizer que tomaram todas as medidas e foram eficazes naquilo que fizeram para poder tratar os doentes, protegendo-se a eles próprios. E, de facto, nós tivemos uma incidência muito residual de profissionais contaminados durante este período. Felizmente, até nenhum deles com sintomas graves, mas os que tivemos contaminados foram de facto muito poucos em relação à quantidade de pessoas que trabalhavam no serviço de urgência e à quantidade de carga viral, à exposição viral que tiveram. De facto, foi uma exposição muito grande. Agora, quando me pergunta se vi medo, não. E vi isso tudo, as pessoas com vontade de ajudar, mesmo sabendo. Nós no início, todos nós. Eu próprio também passei por um período, eu não digo que de medo, eu acho que um período de ansiedade, de preocupação, de saber que havia coisas que era preciso fazer e que nós não sabíamos se íamos ter capacidade de o fazer, de saber que estávamos a organizar as estruturas de determinada forma e que podíamos ter que chegar lá no dia seguinte e ter que mudar tudo, porque aquilo que estava a acontecer já não era compatível com o que estávamos a fazer. E, portanto, todos nós tivemos, eu confesso que tive um dia que saí de casa, parei no carro e que deixei cair uma lágrima, não vou dizer que não. Estou a falar na primeira semana de março, ou na segunda semana de março, quando comecei a perceber o que estava a acontecer, mas depois todos nós percebemos que tínhamos que enfrentar a situação, todos nós. Não era uma questão de receio, era uma questão de ansiedade e saber até que ponto estávamos à altura de poder dar uma resposta que nós achássemos que era a resposta capaz e que as pessoas esperavam de nós. Eu acho que foi isso que a nós, no início, nos preocupou e nos tirou algumas noites de sono. É verdade que sim, nós não somos pessoas diferentes das outras, todos nós temos os nossos momentos de ansiedade e, como sabe, o burnout nos profissionais de saúde é uma coisa que acontece com alguma facilidade, portanto todos nós passamos por algum período em que ficamos sem saber quase se estamos no caminho certo, se não estamos, mas a nossa vontade é sempre fazer mais e melhor. Eu acho que, aliás, como em todas as profissões, não é? Mas na saúde e sobretudo quando nos aparece alguma coisa que é desconhecida, porque nós estávamos a viver com a experiência dos outros. O que nos chegavam eram as experiências que os outros tinham vivido e não propriamente aquilo que nós olhávamos para a experiência dos outros. E como toda a gente tinha passado por más experiências, nós tínhamos algum receio de não ter capacidade de resposta. Era sobretudo isso que nos preocupava. Mas fomos organizando as estruturas e eu acho. Eu não quero falar propriamente em jeito de balanço, porque infelizmente há sempre coisas que a gente diz que corre. Eu digo que de uma forma geral as coisas correram muito bem. Qual é que terá sido o segredo para, em março, nessa altura, olharia para a realidade da Itália, a realidade de Espanha, a França também iniciava este processo da pandemia e com resultados que não foram nada favoráveis comparados com os de Portugal. O que é que aconteceu em Portugal para até aqui? Em Portugal o que aconteceu foi que no segundo fim de semana, ou primeiro ou segundo fim de semana de março, se fecharam os lares, fecharam as visitas aos hospitais, no fim de semana a seguir fecharam-se as escolas, e isso não aconteceu nos outros países tão cedo, não é? Acho que foi por aí que nós não tivemos aquele pico tão acentuado que os outros países tiveram, ou seja, acho que tivemos um pico muito mais achatado, com uma capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde felizmente capaz, mas se não tivessem havido também, se não tivesse havido a coragem de tomar estas medidas de uma forma precoce, que todos nós contestámos na altura, como é que é possível, mas de facto, se não tem havido essas medidas, tinha havido uma incidência muito maior de doentes infectados e, sobretudo, uma incidência maior de doentes infectados
naqueles doentes que seriam os de risco e seriam aqueles que iam precisar de mais dos nossos cuidados. Eram as pessoas que estavam nos hospitais e que já tinham outras patologias e que se fossem contaminadas era complicado, eram os utentes dos lares, que nós sabemos que são pessoas com mais idade, mesmo muitos deles até já completamente dependentes, e portanto, se nós estivéssemos a visitar os lares, se nós estivéssemos a infectar esses doentes, de certeza que a população que ia precisar dos nossos cuidados ainda seria muito maior do que aquela que precisou. Felizmente, eu acho, todas as pessoas trabalharam imenso, todas as pessoas tiveram um nível que eu penso que anteriormente nunca o tiveram, em termos de área de saúde, mas nós estaríamos preparados, felizmente, para mais ainda do que aquilo que tivemos. Eu acho que em consciência todos nós percebemos que não esgotamos tudo aquilo que preparamos. Mas também é verdade que se tivesse acontecido um pico com uma taxa de infecção, como aconteceu, por exemplo, em Espanha e Itália, nós não teríamos capacidade para responder. E essa capacidade que nós tivemos para responder a um pico muito mais, que não foi propriamente um pico, foi mais uma colina, digamos assim, não é? E que ainda se mantém, que é isso que as pessoas também têm que perceber, porque há algumas áreas deste país que ainda têm uma taxa de incidência muito grande. Nós tivemos uma capacidade organizativa a nível do hospital, de facto, com alterações depois do próprio hospital, já nem estou a falar propriamente no serviço de urgência, mas uma série de alterações que tiveram que ser adaptadas para reagir a termos mais doentes internados, a termos, sobretudo, o nosso problema não era só os doentes que tinham Covid, eram os doentes que nós não sabíamos se tinham Covid ou não, e que os tínhamos colocado de uma forma muito mais isolada e que ocupavam muito mais espaço. Enquanto nós andávamos à espera de testes, não é? Esses doentes tinham que ser colocados em algum lado. De forma que houve uma reestruturação imensa do hospital, com uma capacidade de resposta que nós chegamos a temer em determinada altura que não seríamos capazes de o fazer, mas felizmente não atingimos aquele pico que deveríamos, que eventualmente aconteceu, que aconteceu mesmo noutros países, e portanto nós tivemos uma capacidade de resposta que foi muito mais eficaz e foi mais tranquila, não é? Portanto, daí eu acho que o segredo foi mesmo esse. Em Espanha, Itália, França foram mais reativos do que proativos. Em Portugal, nós acho que fomos muito proativos em Portugal e até falo especificamente até no nosso caso do Hospital Sr. de Oliveira. Acho que nós conseguimos felizmente programar as coisas para ter uma resposta capaz, e o Conselho de Administração tem-se gasto muito dinheiro, às vezes algum até é um bocado difícil de justificar, mas se nós não tivéssemos, se o Conselho de Administração do Hospital de Guimarães não tivesse investido dinheiro, por exemplo, naquela estrutura, naquela tenda que está lá fora, eu não sei como é que íamos tratar os doentes. Não tínhamos. A nível de serviço de urgência, nós começamos por atender os doentes Covid numa área de consulta externa que fomos fechando, isolando do resto do hospital para ir vendo os doentes. Os doentes da pediatria eram vistos em contentores, depois em contentores e tendas, e portanto nós fomos nos adaptando com um espírito de sacrifício muito grande de todos os profissionais do hospital. Mas felizmente acho que fomos muito proativos. E essa proatividade ajudou-nos a estarmos sempre à espera, e talvez isso que, há bocado quando estava a falar no medo, eu acho que não era o medo, era mesmo a ansiedade. Era nós percebemos, por um lado, o que é que vinha, e por outro lado percebemos que o doente que estava à nossa frente era uma espécie de um cavalo de Troia, não é? Nós não sabíamos o que é que estava lá dentro, se era um portador de um vírus que estava ali para nos atacar, e não, portanto, não me parece, é mesmo uma questão de ansiedade, não é uma questão de medos, e acho que felizmente as coisas em Portugal correram bem, particularmente aqui no hospital, também isso aconteceu, porque nós acho que estávamos preparados, e acho que como que antevendo aquilo que há bocado conversamos, não é? De pensar o que é que virá a seguir, eu acho que nós, pelo menos já percebemos, em termos de organização, aquilo que nós teremos que fazer de uma próxima vez.
Claro que não há, nada se repete, não é? E a primeira vez é sempre diferente da segunda, nós não sabemos quando vier uma segunda vaga, não sabemos como é que ela vai acontecer, se vai ser Tem igual a esta. conversado, tem reunido acerca disso e Nós, preparado a estrutura nós, para uma nós eventual segunda vaga? como lhe disse, a Comissão de Acompanhamento, a Comissão Covid do Hospital, que integra elementos da direção clínica, uma colega de infecciosas, e eu pertenço à direção clínica, mas também estou lá como diretor de serviço de urgência. Quer o enfermeiro diretor, quer o enfermeiro de serviço de urgência, nós temos conversado sobre se vier a acontecer, qual é a preparação que nós deveríamos, o que é que nós poderíamos mudar? Ou seja, nós neste momento estamos a antecipar tudo para estarmos preparados para uma segunda vaga. Quer que temos capacidade de resposta para ter mais testes, porque no início, e isto era público, que nós não conseguimos fazer o número de testes que queríamos, não é? Não havia zaragatoas, a qualidade das zaragatoas que tínhamos era duvidosa, toda a gente acha que possivelmente 10% dos testes que foram negativos eventualmente até podiam ser positivos, porque não tínhamos o material indicado, nenhum hospital do país tinha tudo aquilo que queria para responder. Felizmente depois as coisas foram aparecendo, em termos de capacidade de testes fomos e hoje, graças a Deus, não há qualquer constrangimento na capacidade de realização de testes, apesar de se gastar muito dinheiro, as pessoas não têm a noção dos milhões que se gastam para fazer um teste, para fazer testes, não é? E, portanto, daí haver opções em alguns países e algumas áreas para não testar, porque de facto se gasta muito, muito dinheiro. E as pessoas não têm a noção do preço que custam os testes. Sabem quando o vão fazer, um laboratório, sabem que aquilo custa mais de 100 euros, não é? Mas mesmo para o hospital também tem custos, não custam 100 euros, mas também tem custos muito elevados. E andar a fazer muitos testes, isso tem muito custo. Nós estamos, neste momento, a tentar, e acho que conseguimos, fazer aquilo que não conseguimos no início de março, que é ter um estoque a longo prazo. Nós fazíamos a gestão daquilo que nos ia aparecendo a curto prazo, não é? Nós quase que dizíamos assim, Deus queira que no fim desta semana continuamos a pensar que no fim da próxima semana temos material para continuar a fazer as coisas, não é? Por muitas compras que a gente quisesse fazer, não havia resposta. Até porque muito do que era fabricado na China. E a China também não estava a produzir ainda, portanto. E depois os fornecedores não tinham capacidade de fornecer tudo aquilo que se pedia, não é? Zaragatoas, nós andámos a pedir zaragatoas, aliás, os hospitais todos, a tudo que era lado e a gente não havia zaragatoas. Fomos adaptando algumas e por isso é que a gente acha que naquela fase pode ter havido ali alguns testes que seriam negativos e que afinal eram, se fossem feitos de outra forma, podiam ser positivos. Pronto, mas de qualquer forma, quer dizer, eu acho que olhando para trás, acho que as coisas correram bem e olhando para a frente, aquilo que nós estamos a fazer hoje é ter um estoque. E quando falo estoque, é desde equipamentos de proteção individual, um estoque dos testes, com uma capacidade mais rápida e uma capacidade de fazer mais testes por dia, inclusive no próprio hospital. No início, nós fazíamos testes no hospital, iam testes para o Hospital de São João, iam para o Santo António, iam para laboratórios privados, portanto, não havia propriamente uma capacidade de resposta imediata. Hoje, conseguimos fazer praticamente tudo no nosso hospital. Também é verdade que fazemos menos testes hoje, mas temos que estar preparados para continuar a fazer muitos mais. E, portanto, a nossa ideia é ter uma preparação para ter uma capacidade de resposta no futuro que seja melhor ainda do que a que tivemos. Apesar de nós acharmos, quando olhamos para trás, eu acho que temos um sentimento de dever cumprido. Acho que toda a gente que esteve e que está nesta luta, quando olha para trás, acho que tem um sentimento de que as coisas correram, não correram de uma forma ideal, é verdade que não, mas correram, eu acho que correram bem, não é? Ao fazer uma análise crítica, as pessoas, e quem está fora também até olha para nós e certamente que faz essa crítica dos profissionais de saúde como uma crítica positiva, porque de facto eu acho que as coisas correram bem, não? Eu não posso olhar para trás e dizer assim, não, aquilo que vocês fizeram, ver um balanço negativo,
Certamente que não. Não, longe de mim pensar numa coisa dessas. Há uma coisa ou outra que se podia fazer melhor? Há coisas que se podem melhorar numa segunda vaga? Estão a prepará-las? Certamente que sim, não é? Mesmo, por exemplo, a questão que se falava de haver necessidade de ventiladores. Nós hoje temos muitos mais ventiladores que tínhamos no início de março, não é? Portanto, e há um investimento mesmo a nível do Serviço Nacional de Saúde para que a medicina intensiva aumente a sua capacidade. Em Portugal, a medicina intensiva estava de facto muito aquém daquilo que são os rácios que se pretende para um país como o nosso, mas neste momento há um investimento, e posso dizer, por exemplo, nós a nível do serviço de urgência, dentro das obras que estamos a fazer, e são das coisas que às vezes vão fazendo com que até se atrase algum cumprimento e algumas expectativas que nós tínhamos em relação ao término das obras, nós tínhamos prevista para o serviço de urgência uma unidade de cuidados intermédios, de um determinado nível. Com esta questão da pandemia, essa unidade de cuidados intermédios cuidados intermédios que existia no serviço de urgência, vai passar a ter um nível diferente, de forma a que de um momento para o outro deixe de ser uma unidade de cuidados intermédios e possa ser uma unidade de cuidados intensivos, um prolongamento da unidade que nós já temos. E, portanto, tudo isto implica depois algumas alterações, mas é verdade que se nós agora temos de base 7 camas de intensivos, daqui por, se Deus quiser, 2 meses, vamos passar a ter uma capacidade para 14 camas de cuidados intensivos de imediato, sem termos o que fazer. Nós tivemos, toda a gente, isto é público, não foi só o nosso hospital, quase todos os hospitais, fecharam os blocos operatórios e transformaram as salas dos blocos, foram transformadas em unidades de cuidados intensivos, foram metidas camas de intensivos, com ventiladores intensivos que não são exatamente iguais aos das cirurgias, têm funções diferentes, porque estão preparados para estar com o doente ventilado durante períodos muito mais prolongados e, portanto, nós o que queremos no futuro é ver se não há necessidade de parar toda a atividade cirúrgica de um hospital quando houver uma segunda vaga. Portanto, se nós tivermos uma capacidade a nível de intensivos maior, pode não haver necessidade de parar tudo que eram cirurgias. Nós temos o país atrasado em termos de cirurgias quase 3 meses. Em termos de consultas, fomos fazendo consultas por telemedicina, por via telefónica, mas mesmo assim há muitas consultas que estão atrasadas e que têm que ser presenciais. Portanto, a única capacidade, os hospitais têm que estar preparados para continuar a fazer a sua atividade normal, e é isso que se pretende no futuro, e estarem preparados para uma segunda vaga com uma alternativa que interfira o menos possível com o que é a sua atividade normal. Em termos de serviço de urgência, eu acho que a nossa conversa também já vai assim um bocadinho longa, não é? Em termos de serviço de urgência, propriamente dito, as obras que estamos a fazer, apesar de não terem sido pensadas propriamente para uma pandemia, vão nos permitir que depois que o serviço esteja completamente, que as obras estejam terminadas, não temos aquela necessidade daquelas tendas todas que temos montadas no exterior do hospital. Vamos conseguir, com alguma facilidade, transformar a urgência em 2 áreas completamente distintas, uma para os doentes que sejam suspeitos de Covid e outra não Covid, com circuitos paralelos, sem haver grande cruzamento de doentes e de pessoas, e isso acho que vai ser o maior desafio, é tentar perceber se depois de terminadas as obras não vai ser preciso construir estruturas de apoio se surgir uma segunda vaga, não é? E é por aí, acho que há um esforço financeiro muito grande do hospital. Nós estamos a equipar o serviço de urgência e quem tiver a oportunidade depois de ver o que vai ser o nosso serviço de urgência, eu acho que vamos ter, em termos de espaço, se me pergunta se é o ideal, eu certamente digo que não, nós somos sempre os eternos insatisfeitos, não é? Nós procuramos a toda a hora a felicidade e queremos sempre mais e mais e mais e mais, mas acho que vamos ter em termos de estruturas, um belíssimo serviço de urgência. Em termos de profissionais, eu sei que as pessoas que estão lá cada vez são mais dedicadas, cada vez nos procuram mais
pessoas que trabalham noutros hospitais e querem vir trabalhar connosco, quer dizer que possivelmente estamos no bom caminho e estamos a criar uma estrutura que eu acho que vai deixar os vimaranenses, e não só, porque infelizmente nós não temos que trabalhar só para os vimaranenses, não é só para o nosso concelho que nós trabalhamos para o concelho de Faf, de Vizela, de parte de Felgueiras, parte de Celurico, portanto, nós temos de Faf, nós temos uma área de influência muito, muito grande, não é? E eu acho que em termos de estrutura física, vamos ficar com um espaço ótimo e acho que os profissionais que se sentem cada vez mais motivados para trabalhar naquele espaço e acho que as coisas que vão correr bem, estamos cá a ver para os novos desafios. Não é? Mantêm-se os presentes, mas de certeza que vão surgir novos desafios daqui para o futuro. Não é? A nossa vida é mesmo feita, o caminho faz caminhando, não é? Por isso. Acredito que tenha considerado também como preciosa a ajuda da sociedade civil durante o período Claro que sim. planalto desta crise. Claro que sim. Há bocado quando estávamos a falar que não tínhamos equipamentos de proteção, houve empresas que nos ajudaram e que começaram a fazer equipamentos, hoje até os vendem e até trabalham, mas na altura até nos ofereceram. Não? E quando digo equipamentos, em termos de sociedade civil, eu às vezes custa-me um bocado estar a falar nisto porque eu tenho medo de deixar alguém de lado, não é? Mas é público que nós, desde a área da restauração, que às vezes nos apareciam lá, porque nós ficámos dentro do hospital, a única coisa que nós tínhamos para nos alimentarmos era o que nós levávamos a uma cantina que funcionava na hora do almoço e do jantar. Os nossos bares ficaram fechados, tínhamos máquinas para ir buscar alguma coisa, mas no período de pico nós não tínhamos, quem estava a trabalhar, por exemplo, durante a noite, e toda a gente sabe que faz noites, tem necessidade de comer alguma coisa durante a noite, que não é só, também não se pode trabalhar, portanto, nós precisamos de alguma gasolina para o nosso carro andar, senão não vamos a lado nenhum, não é? E de facto nós não tínhamos, e houve muito boa vontade de empresas da restauração que nos forneciam os seus serviços e gratuitamente, muitos deles iam lá colocar as coisas. Houve empresas, como sabe, que ofereceram equipamentos de proteção, houve empresas que ofereceram ao hospital ventiladores, pessoas que ofereceram monitores, camas. Por isso é que eu até tenho medo de me esquecer de algumas coisas, não é? Mas de facto o apoio da sociedade civil foi fundamental num período em que nós sentíamos muitas limitações. E essa sociedade civil que esteve presente e que está sempre presente quando a gente precisa dela, quando digo sociedade civil, inclusive organizações não governamentais, IPSS, houve de facto muitas instituições que foram ajudando o hospital, cada um à sua maneira, e felizmente que as coisas acabaram por correr bem, e de certeza que quando nós olhamos para trás e fazemos um balanço positivo do que tem acontecido, nós temos que incluir toda a gente que contribuiu para que o hospital também pudesse manter aquela dinâmica, que era uma dinâmica extremamente acelerada que tínhamos naquela altura. Felizmente, um hospital nunca fecha, não é? E isto de fazer, por exemplo, obras no serviço, porque nós, o bloco operatório, podemos de 10 salas dizer que trabalhamos em 2, mas o serviço de urgência tem que estar preparado para funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, é difícil estar a fazer obras numa estrutura que tem que ser utilizada. E a própria empresa que estava a construir o hospital e a forma como a construir o hospital, a fazer as obras de estruturação de urgência, no início as pessoas não tinham muito essa sensibilidade de que estavam a fazer uma obra, mas que ao mesmo tempo as outras pessoas tinham que estar a trabalhar ali ao lado. E foi curioso ver mesmo a própria colaboração de quem está a trabalhar nas obras do hospital, começar a perceber que nós tínhamos que estar em obras, mas que ao mesmo tempo tínhamos que estar a prestar apoio e que eles próprios também faziam parte integrante daquilo que nós estávamos a fazer. Acho que este espírito
no início, quando me fala em receio, eu acho que tiveram mais receio, eventualmente, os trabalhadores que andavam ali, porque diziam, nós estamos a fazer obras aqui no hospital. E qualquer sintomazinho que tinham, vinham logo ter connosco, porque tossiam mais, ou porque tinham uma febrícula, vinham logo tratar. Tem que fazer o teste do Covid. E nós até achávamos muitas vezes que não havia propriamente necessidade, clinicamente não havia assim nada de especial, mas para os deixar um pouco mais tranquilos, lá íamos nós solicitar o teste de Covid para ajudar as pessoas que estavam ali connosco naquela altura, não é? E este espírito que aconteceu ao longo da pandemia, depois até acabou por se manter agora. As pessoas perceberam que, de facto, a urgência não pode parar, estamos em obras e estamos... Agora tem muitas limitações e tudo o que é fazer obras numa área pública, sempre que a gente quer fazer uma alteração, isso implica não sei quantos procedimentos, não sei quantos... E de facto, assim, é como o próprio hospital. O hospital foi inaugurado em setembro de 91, mas teve não sei quantos anos em obras e tinha um projeto de não sei quantos anos. Agora nós estamos a fazer uma obra na urgência que tem um projeto de 4 anos. Só começou a ser feito o ano passado, é verdade, mas o projeto já tem 4 anos. Vai-nos ajudar durante muito tempo, como durante muitos anos também se foram feitos... O serviço de urgência já não tinha nada a ver com o que era o serviço de urgência inicial do hospital, quando foi inaugurado há quase 30 anos atrás. Mas vai de certeza permitir-nos respirarmos de uma forma tranquila durante muitos anos. Claro que a população cresce, a população envelhece, os cuidados necessários são cada vez maiores, mas esta envolvência toda e esta envolvência que inclusive as próprias construtoras à nossa volta foram tendo, acho que foi um período diferente. E acho que, apesar de tudo, assim, passamos por muita dificuldade, passamos por momentos de muita tensão mesmo entre todos os profissionais, porque quando a gente está a trabalhar em tensão, há alguns momentos em que as coisas parece que parece que estamos quase todos todos a falar do mesmo, todos a remar para o mesmo lado, mas em determinado momento parece que cada um rema para o seu, não é? E eu acho que a gente olha para trás e acho que o trabalho foi positivo e acho que daqui para a frente que as coisas que vão correr melhor ainda e temos que estar muito atentos. Isso é o que nós pedimos à sociedade, que não levante propriamente a guarda e que não tenham atitudes que possam prejudicar aquilo que foi feito até agora. Portanto, neste momento, é isso que nós pedimos e, pronto, e voltando ao início desta última pergunta que me fez em relação à sociedade civil, de facto nós sentimos um apoio imenso, imenso e só estamos gratos a todas as pessoas que colaboraram com o hospital. Sente que este é também o momento das pessoas pensarem um pouco sobre a utilização do serviço de urgências do Hospital de Guimarães? E eu acho que isto é o momento para se repensar tudo o que é relacionado com a saúde, e nomeadamente o serviço de urgência, não é? Porque, de facto, as pessoas foram-se habituando ao longo dos anos, porque não tinham nenhuma alternativa a recorrer ao serviço de urgência, por situações que nós achamos que são situações que não têm necessidade de ir ao serviço de urgência, nem pode. Há bocado, quando lhe disse que havia basicamente 3 situações no serviço de urgência, há algumas que a nós até nos preocupam. Eu lembro de um caso, as pessoas acham que nós, no serviço de urgência, temos a obrigação de diagnosticar tudo. O serviço de urgência serve para diagnosticar aquilo que é urgente e emergente para poder tratar do imediato. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos fazer do serviço de urgência um serviço onde nós precisamos, onde alguém precisa de fazer um exame que tem que ser feito de rotina, ou deve ser feito de rotina, o quer fazer no serviço de urgência. E eu lembro de um caso que, infelizmente, dessas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, a história de uma senhora que tinha várias idas ao serviço de urgência ao longo de muito tempo. E muita gente foi escrevendo que via a senhora que, atendendo aos sintomas que essa senhora tinha, que ela necessitaria de fazer determinado tipo de exames, sobretudo na área digestiva, uma colonoscopia e uma endoscopia. E aquelas sucessivas recomendações que foram sendo feitas
nunca foram eventualmente acatadas ou seguidas pela senhora e pela família. E um dia a senhora entra no serviço de urgência com um quadro, isto vai um ano depois do início dos sintomas, mas um quadro ainda mais grave, e nós fizemos um exame que fazemos quando é necessário, que é uma TAC, e na tomografia que fazemos a essa senhora, ela tem o fígado todo completamente metastizado, ou seja, cheio de raízes de um tumor que possivelmente foi o início do motivo da ida às urgências um ano antes. E o marido dizia que ia pôr um processo ao hospital. E eu disse, mas o senhor tem, há um ano atrás, a sua esposa queixava-se de coisas que não podem ser feitas em serviço de urgência. Isso é uma situação que deve falar com o médico de família deveria-lhe pedir uma colonoscopia, uma endoscopia. Nós só fazemos uma colonoscopia, uma endoscopia na urgência se o doente tiver a sangrar. Porque isso é que é emergente. Nós não podemos utilizar a urgência para fazer rastreio ou para fazer diagnóstico de patologias que não são patologias tratáveis de urgência, não é? E depois também não podemos culpar o serviço de urgência por uma coisa de que ele não tem culpa. Não é? Tem a entender o que eu estou a dizer. Portanto, isto, de facto, as pessoas têm que ver o serviço de urgência. Se alguém tem uma dor intensa, que toma um comprimido, a dor não alivia, eu acho que eventualmente é uma coisa súbita, é uma coisa nova, a pessoa está angustiada, até pode ligar primeiro para o Serviço Nacional de Saúde, para o SNS 24, e fazer a pergunta ao que tem, o que não tem, e eventualmente ir ao hospital. Agora, há alguém que diz que tem uma dor numa virilha há não sei quanto tempo, ou que tem uma dor no joelho, não pode ir propriamente para o serviço de urgência, à espera que o serviço de urgência lhe vá fazer o diagnóstico ou tratar a artrose que tem. E as pessoas têm que perceber que o serviço de urgência, se uma coisa é a pessoa que caiu e fez uma fratura do colo do fémur e tem que ser tratada de urgência, outra coisa é alguém que tem um processo de artrose e que deve ser um médico de família via o normal de uma consulta externa do hospital. E é para isso que existem as consultas dos hospitais. E há consultas que são feitas com urgência. Eu falo, por exemplo, da minha área. Se alguém tiver um diagnóstico de um cancro do intestino, que é aquela área que eu estou mais ligado dentro da cirurgia, e fizer uma colonoscopia cá fora e disser que tem um tumor, esse doente é visto numa semana, no máximo em 2. E, portanto, não tem necessidade de, porque foi descoberto um tumor, pegar naquele exame e dizer assim, olha, eu tenho que ir à urgência porque me foi diagnosticado isto. Ninguém lhe vai tratar isso na urgência. Nós tratamos, neste caso específico de um tumor, alguém de urgência, se aquele tumor entupir, fechou o intestino, a pessoa não tem que ser, ou o tumor perfurou, ou o tumor sangrou, pode ter que ser tratado de urgência. Agora, mesmo em termos de doenças oncológicas, por exemplo, o doente é pior tratado numa urgência do que é numa rotina. E as pessoas têm que entender isto. E às vezes não têm a noção do que é emergente, urgente, como falamos há bocado, o que é prioritário, porque nós nas consultas temos consultas urgentes, em que damos resposta a situações que são prioritárias e que exigem uma resposta imediata. Não podemos olhar para o serviço de urgência como o serviço que vai fazer o diagnóstico das situações que não são situações de urgência. Está a entender o que eu estou a dizer? Portanto, da mesma forma que alguém que tem sintomas de uma simples amigdalite, não deve ir propriamente para o serviço de urgência. Porque se os médicos estão ocupados a ver alguém que tem uma amigdalite, se entra alguém com um infarto, não estão, às vezes podem não estar com essa disponibilidade. As pessoas às vezes não entendem isto. Quando nós, por exemplo, as equipas de cirurgia são constituídas, neste momento, até deveriam mais elementos, mas nós somos quatro elementos na cirurgia, a medicina também tem 4 elementos, não nos períodos de 24 horas, mas durante a maior parte do dia. Se nós formos para o bloco operário, muitas vezes temos necessidade de ir 2 ou 3 para o bloco, porque há situações que nunca pode ir um cirurgião sozinho. Isso é uma prática que as pessoas têm que entender. Mas se vão dois para o bloco e às vezes é necessidade de um terceiro, fica uma pessoa sozinha a tratar depois tudo o resto. E que tem de dar resposta a coisas que acontecem dentro do hospital, a coisas que estão na urgência. Portanto, há situações básicas que as pessoas não devem ir à urgência,
porque possivelmente serão atendidos até de outra forma mais célere e até mais rápida. Nós temos que estar preparados no serviço de urgência para aquilo que acontece no dia e para tratar o que acontece no dia. Não é para tratar os sintomas que a pessoa muitas vezes vem a desenvolver há não sei quanto tempo. Há sintomas que se vão prolongando no tempo e que de um momento para o outro agudizam. E esses implicam ter um tipo de atitude urgente. Mas não é porque a pessoa tem uma... Permita-me a expressão, que às vezes até pode, quem tiver estes problemas até pode achar que isto é ridículo. Mas é assim, não é uma unha encravada que deve ir para o serviço de urgência. Não é? Nós temos, o cirurgião que lhe vai tratar a unha encravada ou que vai ver a unha encravada, certamente que quer ter a cabeça fresca se entrar alguém que teve um acidente e tem uma hemorragia interna e tem que ir para o bloco para ser operado. E as pessoas têm que ter esta noção do que é um serviço de urgência. E não, o nosso serviço de urgência, o nosso, e quem diz um serviço de urgência diferenciado, mas pelo menos médico-cirúrgico como é o nosso, não está ali para funcionar propriamente como um serviço de atendimento permanente, que deveriam existir nos centros de saúde. Mas esta é uma questão cultural ou é pela falta de resposta? Não é falta de resposta do hospital, é falta de resposta dos centros de saúde. Falta de resposta ao exterior. Falta de resposta ao exterior do hospital. Neste período até, e habitualmente na altura da gripe, os centros de saúde vão abrindo algumas consultas ao fim de semana, mas os centros de saúde em Guimarães não funcionam. Não há propriamente um atendimento permanente diário, a partir das 8 da noite, nem há um atendimento diário ao sábado ou ao domingo. Ou seja, o senhor se tiver uma amigdalite, como eu estava a dizer há bocadinho, ao sábado ou ao domingo, para onde vai? Ou tem um subsistema que lhe permite ir a um hospital privado, ou tem dinheiro para ir a um hospital privado, mas se for alguém que é um utente do Serviço Nacional de Saúde e que não tenha capacidade para ir a uma estrutura privada, onde é que ele vai? Tem que ir ao serviço de urgência. E isto implica termos muito mais recursos até do que nós eventualmente teríamos necessidade de ter no hospital, mas depois ter uma gestão equilibrada daqueles recursos que temos permanentemente em atividade na urgência do hospital. Porque, de facto, não há, mas isto é, por um lado, os centros de saúde aqui em Guimarães dizem que isto é uma questão cultural. Eu acredito que eventualmente seja, porque é uma questão cultural no sentido de que as pessoas nunca tiveram onde recorrer. E, portanto, se passarem a ter o centro de saúde, ou um centro de saúde, não é preciso tê-los todos, mas se tivermos um centro de saúde que funciona ao sábado e ao domingo, com um atendimento permanente, e que eventualmente funciona, por exemplo, das 8 da noite até à meia-noite, vai descongestionar o hospital, vai permitir um atendimento melhor no hospital. Mas é verdade que essa tal cultura que se foi generalizando de recorrer ao hospital vai levar tempo a mudar. E as pessoas ainda por cima criaram a ideia de que vão ao hospital, eu vou ao hospital porque sou visto imediatamente pela especialidade. Não é verdade, não é? Nós temos cardiologistas 24 horas por dia no hospital, mas os cardiologistas não estão no serviço de urgência. Dão apoio ao serviço de urgência e dão apoio às situações na área da cardiologia. Nós não temos, as pessoas não podem criar a ideia de que estão ali aquela especialidade à espera para lhe tratar aquilo tudo, não. Nós temos, exceto em situações, por exemplo, quando entra alguém com uma paragem cardiorrespiratória dentro do hospital, é imediatamente ativada uma via que chama quer cuidados intensivos, quer a medicina interna, que são, e eventualmente até vai um cirurgião também, porque nós não sabemos se o que esteve na base daquilo foi um acidente ou foi outra coisa qualquer. Portanto, quando há uma situação na sala de emergência, há pessoas destacadas dentro de cada uma das especialidades que vão àquela sala. Mas tirando o outro doente comum que vai para o serviço de urgência, não é propriamente observado pela especialidade, a não ser que tenha ido ao centro de saúde ou tenha ido e leve uma cartinha a dirigi-lo para uma especialidade. Portanto, esse é que deveria ser o normal funcionamento. Claro que se é uma situação aguda, nós também temos médicos de medicina geral no hospital,
com formação na área da urgência, e cada vez mais queremos dar formação a esses colegas, alguns deles até colegas jovens que estão a começar a trabalhar connosco, e cada vez mais dar mais formação para eles poderem colaborar e ter atuações na área da emergência também, mas são médicos de medicina geral, não são propriamente especialistas que estão a ver no imediato a pessoa que ocorre ao serviço de urgência. E as pessoas criaram esta noção, eu vou porque sou visto logo por um... E se eu tenho alguém que vê, por exemplo, alguém que vai ao hospital tem uma dor no joelho, é visto por um médico da clínica geral ou um médico que esteja a dar apoio à ortopedia, não quer dizer que seja o ortopedista que tem que o ver. E a pessoa pode ficar muito zangada porque não foi visto por um ortopedista, quer dizer, se não tem uma fratura, se não tem uma ruptura de ligamentos, uma coisa aguda que exige ser vista mesmo pelo ortopedista, não há, é tirarmos recursos que nós estamos a ter e que temos necessidade de estar no outro lado. Porque o ortopedista tem que operar as fraturas que lhe operar ou tratar aquelas coisas que lhe aparecem, não é? Não pode estar ali para fazer uma consulta de rotina de alguém que tem uma artrose do joelho ou uma artrose da anca. Portanto, as pessoas não entenderam e foram-se habituando a recorrer ao serviço de urgência com a ideia, não, eu vou ao serviço de urgência, vou à fonte limpa. Não sei se já ouviu esta frase de algum lado. As pessoas dizem, eu vou ali porque é a fonte limpa. E é verdade que não é propriamente isso que se passa, não é? Não tem. Nós queremos um serviço cada vez que seja mais eficaz para aquelas situações que são as situações de verdadeira urgência e emergência. E para nós termos um serviço que de facto seja eficaz, implica que só vá ao hospital quem de facto tem necessidade de ir a uma situação urgente. E não propriamente aquela afluência de doentes que depois até nos ocupam os corredores, porque nós não temos propriamente onde os ter, estão ali sentados numa cadeira, se entra alguma coisa que se passa numa da sala, uma coisa emergente, e a gente tem que passar com um doente emergente ali à porta de alguém que está à espera, quer dizer, há situações que de facto nós temos que a todo custo evitar. E isso passa por uma educação para a saúde de toda a população. De tentar perceber de facto o que é urgente e o que não é urgente e recorrer aos serviços de urgência, quando não falo só para dentro do nosso, não é? Porque isto é um mal geral dos hospitais quase todos do país, de que há uma afluência muito grande aos serviços de urgência de utentes que não deveriam ir ao serviço de urgência. Nós próprios criamos às vezes esse hábito. É verdade que nós muitas vezes temos doentes que operamos, temos doentes que tratamos e que as nossas consultas estão demoradas. A gente diz, olha, eu estou de urgência no dia tal, venha cá ver o que é que para eu avaliar como está. Não devíamos fazer isso. E é um esforço que eu vou tentar mudar, de forma a termos uma resposta mais rápida nas consultas externas, que de facto às vezes são um bocadinho lentas, e nós os doentes que muitas vezes queremos ver logo uma semana depois, porque foi operado ou foi tratado uma coisa qualquer, e queremos fazer uma avaliação mais rápida. Se tínhamos 15 doentes agendados, a maior parte de nós, em vez de ter 15, tem 20, portanto já estamos com doentes a mais na consulta, e se queremos ver um doente a correr uma semana depois ou 15 dias depois, às vezes por uma questão de ver o doente naquilo que nós chamamos de um tempo mais útil, dizemos, olha, vai ter comigo à urgência, e lá vamos ver um doente que não é urgente, não é? Mas até essa própria mentalidade, que também tem alguma coisa a ver com a nossa própria cultura como médicos, era importante mudar, para nós próprios darmos o exemplo de que, de facto, a urgência é para lidar com as situações urgentes. Vamos ver, há coisas que estão a mudar e eu penso que com esta mudança estrutural que vai acontecer no serviço de urgência, que há algumas coisas destas que agora estava, no fundo, a confessar, também vão acontecendo e vão começando a desaparecer. Guimarães teve, durante este período de pandemia, 805 infectados por Covid-19. Portanto, temos, depois de um período de aproximadamente 15 dias de boas notícias, não tivemos qualquer infectado, chega-nos hoje, segundo o relatório da ARCES do Alcoave, mais 2 casos positivos ocorridos durante o dia de ontem. Portanto, há 39 também pessoas em vigilância ativa. Isto vem mudar um bocadinho as coisas ou mantém o mesmo otimismo? Eu acho que nunca nenhum profissional de saúde, sobretudo os profissionais de saúde estão ligados mais diretamente ao Covid, lhe iam dizer que
isto ia desaparecer completamente. Isso é a noção que a população tem e por isso é que a população anda toda a começar a desconfinar demasiado, não é? Como nós dizemos, porque o vírus continua ativo na população. E, portanto, há menos carga viral, há menos vírus, digamos assim, no nosso, com quem nós podemos contactar no dia a dia. A taxa de infecção, de facto, nesta zona é relativamente baixa, mas não deixa de. Nós não podemos levantar a guarda, porque nós sabemos que vamos continuar a ter casos. Nós o que não queremos é ter casos nos cuidados intensivos, não queremos ter doentes internados, não queremos isso tudo, não é? Mas sabemos que eles vão continuar a aparecer e temos que estar preparados porque alguma pessoa destas, por exemplo, estes dois doentes, que não sei se foram diagnosticados no hospital ou não faço ideia, mas que eventualmente apareceram nestes últimos dias, nós o que queremos é que eles não tenham situações graves e que não tenham necessidade de ficar internados porque têm uma pneumonia ou que têm uma falência orgânica e respiratória, que têm que ir para os cuidados intensivos. Portanto, é isso que nós não queremos propriamente que aconteça. Agora, que vão continuar a acontecer casos, nós não queremos é que eles sejam muitos. Porquê? Porque se nós continuarmos a ter muitos casos, possivelmente quando voltar a época dos vírus respiratórios, quando o outono vier e começarmos a aproximar do inverno, os vírus respiratórios e o Covid-19, SARS-CoV-2, é de facto um vírus respiratório. Portanto, toda a gente está à espera que quando surgir a altura dos vírus respiratórios proliferarem num número maior de doentes que estão na população, aquilo que nós queremos é que daqui até lá não haja muitos reservatórios, digamos assim. O reservatório é nosso, é humano, não é? É isso que nós não queremos. Portanto, nós temos que nos cuidar, temos que pensar que ir ao zero, eu acho que é praticamente impossível. Acho que o nosso desejo é que chegue ao zero nos doentes internados, isso é que era bom, mas quando nós olhamos para os números nacionais, eu ainda reparei ontem, houve um aumento de doentes internados. Nós, a nível nacional, chegamos a ter 59 doentes, apenas 59 doentes, acho eu, em cuidados intensivos, e ontem estavam 72. Ou seja, isto é que nos dá, isto é que nos dá alguma preocupação, não é? Porque nós sabemos que o vírus vai continuar ativo. E se nós não tivermos cuidado, vamos propiciar a que de forma maior o vírus crie condições para infectar mais doentes, mais pessoas, e torná-las doentes, não é? E sobretudo aqueles que depois vão precisar de mais cuidados. É isso que nós não queremos. Nós sabemos que na maior parte das vezes os jovens não têm grandes repercussões com a doença, mas é bom que eles vejam que também há jovens que morreram com Covid, não é? Portanto, não é pensar que só se morre depois dos 75 anos. A taxa de mortalidade aumenta imenso a partir dos 65, é verdade que sim, mas morre-se antes dos 65 anos. E as pessoas, se não querem proteger os familiares que tenham mais do que essa idade, os jovens e os jovens adultos, porque parece que onde está a haver uma incidência maior neste momento são nas faixas etárias dos 30 aos 39 e dos 20 aos 29. Foi isso que eu percebi dos números publicados ontem pela Direção-Geral de Saúde, que de facto é assim, as pessoas já que não pensam nelas, ou que não pensam nas pessoas que estão mais próximas, nos pais, nos avós, pelo menos que pensem que, apesar de ser raro, há pessoas que morrem com a idade deles. Portanto, não é para estarmos propriamente a facilitar. As pessoas criaram a noção de isto já não existe, que o vírus já não anda aqui entre nós e, portanto, nós podemos facilitar. Eu acho que não podemos ter esse tipo de atitude. Não podemos de todo manter esse tipo de atitude. Para terminarmos esta nossa já longa conversa, peço-lhe que deixe aqui uma mensagem a quem nos vê nesta noite relacionada com a Covid-19 e àqueles que em si depositam também a confiança de lidar com a sua equipa e de enfrentar a Covid-19 e o que possa também ainda aí vir. Olha, a mensagem que eu quero deixar é, em primeiro lugar, uma mensagem de confiança. Confiem,
Confiem que o Hospital Senhora de Oliveira, não falo só em termos de serviço de urgência, todo o hospital está preparado para tratar as pessoas e que estamos em condições de que se a situação de novo se agravar, estamos todos preparados para isso. E que estamos preparados não só para tratar os doentes com Covid, mas também os outros doentes. Porque não existem só doentes com Covid, as pessoas que criaram a noção que a preocupação neste momento é o Covid, é o Covid, é o Covid, mas de facto há muito mais do que isso. Portanto, primeiro é transmitir uma mensagem de confiança e essa mensagem tem que ser passada. Por outro lado, também apesar de confiarem em nós, não querem ser nossos doentes. É essa a mensagem que nós também temos que passar. E para isso implica que as pessoas continuem a ter muito cuidado. É fundamental o uso de máscara. É fundamental manter a distância social. É fundamental lavar as mãos com toda a frequência. Estas atitudes são, de facto, aquilo que é fundamental. E tendo estas atitudes, a possibilidade de que a doença continue a progredir, continue a evoluir, é muito menor. Portanto, esta mensagem tem que continuar. A economia tem que avançar, nós não podemos estar parados, porque se isto continua tudo parado, vai-se morrer, não da doença, mas muita gente vai morrer de fome. Portanto, nós não podemos pensar que a economia tem que parar. A economia tem que continuar. Mas para a economia poder recuperar e para nós temos que continuar a ter algum cuidado. Não podemos passar uma mensagem de facilitismo, dizer isto já passou, não, ok, não há problema nenhum, vamos todos fazer uma vida normal. Não, essa mensagem não pode ser passada. Temos que passar uma mensagem de confiança, temos que passar uma mensagem de que se as pessoas tiverem, de facto, uma atitude de se proteger a si próprio e, sobretudo, de proteger os outros. Porque é importante continuar a passar a mensagem de que as máscaras cirúrgicas não protegem quem a usa. As máscaras cirúrgicas protegem as outras pessoas que estão à nossa volta. E nós temos que respeitar as pessoas que estão à nossa volta. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do vizinho. E, portanto, nós temos que saber respeitar. E é isto que nós temos. Eu posso dizer assim, eu acho que não tenho nada, mas eu não sei. Nós estamos aqui à conversa, eu posso ser portador neste momento do vírus. Não é? Portanto, até porque a maior parte, eu e o senhor, porque daí assim, nós sabemos que a maior parte das pessoas são assintomáticas. E quando vamos passar o vírus para alguém, quando estamos em conversa com as outras pessoas, sem a mínima proteção, mesmo que o que esteja à nossa frente esteja com uma máscara cirúrgica ou com uma máscara como social, nós não o estamos a proteger a ele. E estamos a criar-lhe o risco de infecção se não tivermos a utilizar máscara. Portanto, as pessoas que se mentalizem que precisam de proteger os outros. Se não se querem proteger a si própria, que pensem que quando estão a usar a máscara não estão a fazer para a sua proteção. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. E essa mensagem tem que passar, ou seja, nós profissionais temos que estar a trabalhar e a proteger-nos, e portanto temos que usar outro tipo de equipamentos, mas a sociedade tem que pensar que tem que proteger as outras pessoas que vivem na sociedade. E esta mensagem não se pode... Eu também gosto de estar com os meus amigos, eu ainda ontem estive com os meus amigos, e estivemos a jantar, mas todos nós com a consciência de que temos que estar afastados mais uns dos outros. É uma normalidade anormal, mas temos que estar atentos e não podemos facilitar, porque nós já percebemos e aparecem muitos estudos em que dizem que, sobretudo, a melhor maneira de proteger, a melhor maneira de evitar a contaminação com o Covid é o uso de máscaras. Mesmo a pessoa que está infectada, e há muitas descrições de pessoas que estiveram infectadas, pessoas com sintomas, e que usaram máscaras, conviveram com outras pessoas dentro de casas até pequenas. Se as pessoas que estavam doentes usaram a máscara, ninguém se contaminou naquela casa. E, portanto, isso é fundamental. Ou seja, respeitem os outros.
Ajudem-nos para nós podermos ajudar os outros. E quando eu falo nisto, ajudem-nos, ajudem não só propriamente o Serviço Nacional de Saúde e as pessoas que trabalham nos hospitais e nos centros de saúde. Falo em toda a sociedade. Nós temos que continuar a proteger-nos para tentarmos o mais rapidamente voltar ao normal. E só vai voltar completamente ao normal quando o vírus desaparecer completamente. E as pessoas têm que interiorizar, têm que pensar que o vírus continua presente na nossa sociedade. E, portanto, não me assusta quando me diz que a Sés de Valdoave tinha 803 e teve 803 durante não sei quanto tempo e agora tem 805. Quer dizer, todos nós temos que pensar que isto vai continuar a acontecer e temos que estar preparados para, eventualmente, de um momento para o outro, ter um doente que vai precisar de cuidados intensivos ou vai precisar de um internamento. Temos que pensar que isso existe. Agora, a atitude depende de cada um de nós. E esse é o apelo que eu faço. Agradeço a confiança e que continuem a confiar em nós e que eu acho que as pessoas podem continuar a confiar em nós, mas, por outro lado, mantenham a guarda, porque ao fazer isso estão a respeitarem-se a si próprios. Não querem respeitar os outros, pelo menos a respeitarem-se a si próprios. Muito obrigado, Dr. Carlos Alpelin, por este tempo que despendeu para a nossa conversa desta noite. E muito sucesso para o desempenho das suas funções como diretor do Serviço de Urgência e como médico cirurgião também. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade concedida. Foi a conversa desta noite com o Dr. Carlos Alpelin, neste Em Casa à Conversa, que regressa no próximo sábado, em mais uma edição, a partir das 21 horas. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde podem visualizar todas as edições deste Em Casa à Conversa e outros programas que no Grupo Mais Guimarães temos realizado durante este período da pandemia da Covid-19. Podem também acompanhar o nosso trabalho através da nossa página no Facebook e ainda em maisguimarães.pt. Boa noite, até sábado às 21 horas. Uma boa semana.